Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de exercícios, esse do Enem. Vamos lá, dois veículos trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido. Devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo até que ele pare totalmente ocorre em duas etapas. A partir do movimento que o motorista detecta um problema, que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Porque o cara percebe que tem um problema lá na frente, ele leva um tempo para reagir e pisar no freio, né? A segunda etapa é a que se relaciona com a distância que ele percorre quando aciona os freios, né? E aí sim ele desacelera o carro, né? Considerando essa situação descrita, qual o esboço gráfico que representa a velocidade do móvel em relação à distância percorrida até que ele pare totalmente? Reprisando aqui, né? O movimento do veículo até que ele pare totalmente. Duas etapas. Tem um momento que ele detecta o problema, né? Tá certo? E aí sim ele vai brecar e parar. Bom, pessoal, o texto do Enem deixou claro que quer que nós consideremos duas etapas, né? Uma etapa em que o veículo estava transitando normalmente e a etapa em que ele freou, correto? Então vamos lá. Vamos ver esse item A, se é possível esse item A, né? No item A, nós temos um movimento único, não é? Tá certo? Velocidade em relação à distância. Quer dizer, a distância continuou, quer dizer, o móvel continuou percorrendo uma certa distância, a velocidade não mudou. Isso aqui não pode ser, né? Tá certo? Isso aqui a gente já elimina de cara. Não houve mudança. Aqui a gente não detecta duas fases, correto? O item B a gente detecta duas fases, tá bom? Então vamos deixar o item B para uma análise futura. O item C a gente não detecta duas fases também, uma única fase. A velocidade não se alterou ao longo da distância percorrida, tá bom? Vamos anular esse também. O item D a gente ainda detecta. Tem aqui um movimento que parece ser constante, né? Ao longo da distância. E depois é aqui a velocidade diminuindo ao longo da distância. Já o item E, também não, né? Tá certo? Aqui parece um movimento uniformemente variado, né? Um movimento só. Então, eu também jogaria fora este. Bom, vamos ressaltar algumas coisas do texto aqui. Vamos voltar a ele, né? Veículos que trafegam com velocidade constante. Depois ele vai frear. Então, é preciso que o gráfico contemple isso. A primeira fase, velocidade constante. E aí o veículo vai frear. Perfeito? Muito bem. Na segunda etapa é que ele vai frear. Então, olha, a segunda fase, a segunda etapa, se relaciona com a distância em que ele percorre enquanto os freios agem, com desaceleração constante. Quer dizer, um move, né? Então, nós temos um MU e um move. São dois movimentos conhecidos por nós. Pessoal, nós tínhamos tirado esse primeiro item A, porque aqui mostra um movimento só, né? E nós temos, segundo o enunciado deixou bem claro, dois movimentos. Um uniforme e um outro que é uniformemente variado, desacelerado, né? Retardado, que é o nome correto, tá? Tiramos esse também porque é um movimento só, tá certo? Tiramos também esse porque é um movimento só. É difícil dizer o que é isso aí, porque aqui é um gráfico da velocidade em função da distância, não é? Não é S em função de T para dizer que isso aqui é move. Tá? De qualquer forma, é um movimento só, não é o que ele quer. Sobraram esses dois. Bom, esse aqui está me mostrando que a velocidade ficou constante ao longo da distância. Depois, a velocidade ela variou em função da distância uniformemente. E esse não pode ser, porque no move a velocidade não varia uniformemente com a distância. Eu vou mostrar isso na próxima tela. Basta lembrar de Torricelli. A velocidade ao quadrado varia com a distância. A relação não é linear, velocidade com distância. Vai ficar mais claro na próxima tela. Então, esse aqui também eu tiraria, tá certo? Bom, na verdade, sobram só. É muito comum acontecer isso, pessoal. Você acertar anulando aquelas que não são, não podem ser.
não é? Veja, o Enem não está exigindo que você saiba avaliar que a relação no MOVE, velocidade em função da distância, seja essa curva aqui. Mas, na verdade, só sobrou essa, não é? Então, essa é a alternativa correta, tá bom? Olha, vamos esclarecer um pouco isso. A segunda fase é um movimento uniformemente variado e ele é retardado, tá? Vamos pensar em aceleração negativa, supondo a velocidade positiva. Muito bem. Vamos lembrar da equação de Torricelli, tá legal? Está aqui a aceleração e aqui o espaço percorrido, deslocamento. Se nós tirarmos a velocidade daqui, extraindo a raiz quadrada, passando para cá, nós vamos obter esse tipo de função. Isso mostra que a velocidade tem uma dependência com a distância percorrida, mostrando aqui a raiz quadrada, né? Não é uma função linear, tá certo? É uma dependência quadrática, tá certo? Então não seria uma reta mesmo, tá? É algo desse tipo aqui, ó. Pensando em uma função matemática, é algo do tipo y é a raiz quadrada de a menos bx. Isso porque o a é negativo, né? O Enem não ia exigir que você soubesse, que você construísse um gráfico disso, tá? Mas, na verdade, é o que sobrou, aquela alternativa é a que sobrou. O importante é lembrar que não seria uma relação linear, não seria uma reta, né? Só por curiosidade, eu peguei uma planilha de cálculo e fiz um gráfico. Peguei lá uma função lá, y igual a raiz de 20 menos x. E o gráfico dá, tá vendo? Isso aqui, ó, dá algo parecido àquilo que nós encontramos naquela alternativa, tá? Então, um pedaço do movimento uniforme seria uma reta, né, paralela ao eixo x, e aquele segundo pedaço seria isso aqui realmente, que é a dependência da velocidade com o espaço percorrido no MOVE. Mas, repito, nós acertamos por exclusão, não é? É isso aí, valeu. Olá, você que é estudante do ensino médio, fazendo cursinho, vai prestar vestibular. Eu espero, sinceramente, que você esteja aproveitando as aulas, aprendendo, nesse caso, sobre gráficos de movimento, mas espero que você esteja assistindo todas as outras aulas sobre todos os assuntos. A nossa ideia é gravar todos os conteúdos do ensino médio, tá? Isso vai resultar numa quantidade enorme de aulas, e a gente mal está começando. E para isso eu gostaria de pedir a ajuda de vocês. Como é que vocês podem ajudar? Procure se inscrever no canal, se possível. Procure curtir as nossas aulas. Procure compartilhar com seus colegas. Certamente muitos dos seus amigos, seus colegas, precisam de reforço, gostariam de assistir aulas na internet. E, se possível também, nos dê alguma ajuda financeira. E não falamos de nada muito alto, o valor de um café, não é? E tem o nosso Pix, se puder ajudar, nos ajude. Não é nada obrigatório, né? Se não puder também, não há necessidade, né? Continue nos assistindo, que vai ser um prazer. Valeu, pessoal. Até a próxima.